Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 12. A nossa fala hoje vai tratar porque eu sou como sou, porque o outro é diferente em relação a mim. Glória a Deus. Romanos 12. Glória a Deus. Suplico-vos, pois, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou o vosso culto inteligente. Não vos conformais com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse mandamento está no imperativo afirmativo, transformai-vos, é um efeito contínuo na vida do cristão. Acho que falamos em algum momento aqui sobre a questão da salvação. Quando a gente fala regenerar o nascido do alto, é mais ou menos como um parto. O parto acontece e o nascer do espírito, a regeneração, é o que a gente chama a salvação no estágio instantâneo, ele acontece. Quanto ao crescer, quanto às virtudes do cristão, vai depender da igreja, da instrução que ele recebe, vai depender do quadro mental dele ou dela. E nós somos como terra, a semente vai germinar de acordo com a qualidade da terra que nós somos. Então, esse primeiro ato de salvação chama salvação instantânea. O segundo nível de salvação chama uma salvação progressiva. E isso é muito claro na Bíblia. Quando fala sendo justificado pela fé, sendo justificado, esse verbo sendo é um gerúndio, é uma ação contínua. Não é um ato acabado. Ele continua acontecendo. Cada dia que eu creio em Jesus, eu continuo a ser justificado pela fé. E às vezes nós nos autoavaliamos e não fomos libertos inteiramente do nosso passado, e nosso passado nos perturba ainda. E se nós não formos treinados, porque informação não é formação, informação é tudo aquilo que eu consigo aprender e colocar na prática. E Jesus cobra muito o evangelho prático, não seja somente ouvintes. Judas sabia tanto quanto Pedro, Tomé sabia tanto quanto João. Mas a gente vê a diferença de comportamento deles, porque o que vale é o tanto que se aplica, o tanto quanto se pratica. Todos nós conhecemos infinitamente mais do que praticamos. Então ele fala, sendo justificado, esse sendo é o verbo na ação contínua, aquele que foi batizado será. Esse verbo será também um presente contínuo no grego, aquele que foi batizado sendo salvo, se salvando, é um ato contínuo, isso se chama salvação contínua, que é um processo. E o último nível de salvação é chamada salvação ulterior, salvação para a glória, que é a glorificação dos nossos corpos mortais ou a transformação de quem estiver vivo na volta do Senhor. E quando eu falo, nosso tema, porque eu sou o que sou, e entender a diferença do outro em relação a mim. Ele eu vos suplico, olha que oração impressionante, que dor ele sente. Eu vos suplico, vos peço pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis, não vos acomodeis o que a coisa é. Todo mundo é assim, não é verdade. Você sempre faz assim, não é verdade. Quando a gente quer truncar uma conversa, nossa relação, fala, você sempre faz assim. Isso é pecado em termos bíblicos e é crime em termos de sociologia. Ninguém é o que é. Estamos em constante processo de mudança. Mesmo levando em conta que a partir do momento da vida, a gente sofre um processo de autossuficiência em termos do certo ou errado, o que se chama cientificamente, psicologicamente, fixação de ideias. Essa coisa, nós todos os crentes temos mais tendência a ter fixação de ideias, porque nós estamos sempre em busca da verdade.
E há princípios evangélicos que são inegociáveis, são inalteráveis, como ceia e batismo, como o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conceito de vida eterna, são coisas que não vai mudar nunca. A igreja muda em termos de usos e costumes, a igreja muda em termos de mídia, isso orar de pé, orar deitado, orar de lado, curvar a cabeça ou não curvar a cabeça, levantar a mão, essas coisas são posturas. Como é que Jonas orava dentro do peixe? Como é que Ana orava na agonia de alma? Como é que uma pessoa, estado terminal, que é crente, ora? Recentemente tive um encontro com um amigo nosso, um aluno brilhante, e falava do bispo Samuel Ferreira, que está internado num processo de praticamente terminal, tem 94 anos, eu conheci jovem, correndo muito com a vida. E ele fala, pastor Tamar, que ele delira muito, mas nunca fala uma palavra desconexa. Por quê? Os valores cristãos estão enraizados na vida dele, fixação para o bem. Tem a fixação negativa, a pessoa não querer mudar, não querer entender, chega um momento que você não convence a pessoa. É muito difícil estudar acima de 50 e aceitar o evangelho. O pregador tem que ser muito, muito inteligente, com argumentos. A pessoa mais jovem, é mais fácil você conduzi-la, ela é mais aberta a discutir. Mas eu fiquei 94 anos, pastor, ele delira muito, mas nunca no delírio dele, sabe qual é a canção? Ai, Jesus, tudo dói. Ai, Jesus, me sustenta. Sabe que não é lindo demais? O que é que o apóstolo está cobrando de nós? Mudança constante. E quando ele diz, na ceia, o culto da ceia, Coríntios, lá, ensinando uma igreja bem desordeira, muito confusa, uma maioria formada vieram do culto da Afrodite, culto a Dionísio, dado ao vinho, uma bagunça danada, e quase todos eles assim, estavam viciados ao vinho, bebiam demais até se embriagar, comiam demais até passar mal. E quando ele pede, examine-se o homem ou a mulher, nós somos autoexaminados o momento todo, e tem o eu que as pessoas dizem que sou, tem o eu que a minha plástica apresenta, e tem o eu que eu sou em última instância. E esse eu que eu sou, como meu ser útil em termos de caráter e consciência de mim mesmo, é esse ser que está ou não em comunhão com Deus. E Paulo fala, o último testemunho, o testemunho maior, é o Espírito Santo quem dá. Quando todo mundo me acusa, o Espírito Santo me absolve. Quando todo mundo me entende, Deus me entende. E é o momento que a gente está assim, como o pastor. Quem vai entender nos seus delírios? Madureira tem uma média de 22 milhões de crentes e ele é pastor de toda essa gente. Não pode congregar, está preso a um leito hospitalar e Deus não deixou de estar com ele. Quando a orquestra cantou para ele, ele gostou e vai apresentar, vai, o mandado, você pode me levar lá? Levei, pode. Quando for, olha, o bispo está gostando, mas ele é bispo, ele é bispo. É que fala, quem? É de onde? Nosso maestro fulano tal. O seu professor, é maestro da nossa orquestra lá em Madureira. Ele lembra de tudo, mas delira. Irmãos, a nossa vaidade e ilusão é que a gente vive em função do que nós somos. Mas nós somos deixando de ser. Até que o momento que passa, eu estou deixando de ser o que fui. E as marcas positivas e negativas do que eu já vivi são indeléveis em minha mente e minha consciência. Quando eu falei aqui, a gente sabe que o passado é sobra de estresse, a depressão é sobra do passado. E eu não estou bem com o meu passado. Eu não escrevi ainda, mas se eu fosse falar, eu, Faustino, sou a pessoa mais feliz do mundo. Você não pode achar, você não pode achar porque você não é eu. Você não sente o que eu sinto, você não é o que eu sou. Eu sou autoridade para falar. Eu sou a pessoa mais autorrealizada do mundo.
Eu me sinto mais velho que Matusalém. Eu li o que podia ler, eu estudei o que estudei, eu como o que posso comer, não como o que desejo, porque não dá. Nem sempre tenho queijo, mas eu tenho a liberdade de não comer giló, não comer quiabo. Tenho a liberdade. Mas eu li tanto, eu vivi tanto, e a gente vive tão intensamente a fé, eu sou tão autorrealizado, que se eu morresse o ano passado, é a mesma coisa que morrer daqui a 5 anos. Maravilhosamente autorrealizado. É o Faustino o último que fala isso. E quem é o Faustino para outras pessoas? Eu não me avalia. Faustino é um chá, Faustino é um caduco, Faustino é aquilo lá. Eu nunca me incomodei. Sempre tive a alegria de ter mais cabelos brancos, ou cinza, como o José fala, e a alegria de poder ficar velho, 76 anos, que é um sogro que passou. 18 anos por a fé, e parece que foi ontem que Jesus me aceitou, me achou. 3 coisas que eu pedi a Deus, que não fosse um velhinho mole, nunca perdi essa vontade de estudar e de pregar o Evangelho. E essas virtudes continuam comigo. Quem você é para o outro? E a gente vive muita aparência. A Sandra fala, essa roupa, eu não visto para ninguém, eu visto para me aquecer. Sempre, nunca me vesti para ninguém. Quando eu era professor, eu ganhava 20 camisas, eu usava vestido toda na mesma noite. Ele falava que você vai provar, abrir todas são minhas, se eu morrer já usei, experimentei todas. Entende? Certo. A felicidade verdadeira, queridos e queridas, é a somatória de todas as experiências positivas e negativas que eu tive. Eu não vou ver o passado e recordar as coisas más que vivi, a lembrança adâmica ou mundana que eu tive. Mas eu tenho que me lembrar do passado, das maravilhas que Deus me deu a oportunidade de viver, para que eu seja mais humilde do meu agora. Felicidade é a somatória de todas as experiências positivas e negativas. Se você tiver mais experiências positivas, você é uma pessoa feliz. E eu sou assim. E Paulo nos ensina dizendo, deixando todas as coisas que para trás ficam. O que é que fica? O homem mau que eu fui, persegui a igreja, o incrédulo que eu fui, o tolo que eu fui, o arrogante que eu fui, o idólatra que eu fui. E ele se anima, e eu prossigo essa ação contínua. Como Pedro fala, crescer. Essa ideia de crescer é não se conformar com o que a gente sabe, buscando experiências novas, especialmente na nossa convivência com Deus. Isso ocorre no nosso interior, na instância última do que eu sou. Se chama o eu interior, que não é alterado com a mais profunda seção de hipnose. Existe o eu interior que só eu, Deus, domina. E nem eu sei totalmente o que eu sou, mas o que eu sou pela graça de Deus. Então, dentro dessa fala, eu vou falar de diferenças. E para falar de diferenças, vamos entender um pouquinho do que a gente é nesses 8 bilhões de pessoas. E para 8 bilhões de pessoas, existe uma média de 4 temperamentos. E para entender o que eu sou, eu vou em qual tipo de temperamento eu me enquadro, entender, porque o outro é o que é em relação àquilo que eu espero dele ou dela, porque o maior conflito dos seres humanos é tentar que o outro pense, que o outro seja, que o outro haja como ele. Nós todos falhamos como pais, e até como pastores, quando tentamos comparar alguém a outra pessoa. Qual é o maior apóstolo de Jesus? Em termos de obra, é Pedro, que foi o único homem que fez maior milagre do que Jesus. O único, no mundo todo. O único homem que curava com a sombra. Jesus não fez isso. Mas a gente tem essa ideia de comparar. Quais são as obras de Mateus? Ninguém falou dele, ele tinha um secretário como Paulo, que era Lucas. Quais foram as obras de André? Natanael, o homem que não tinha dolo, o homem sério. Você não conhece? Então eu comparo todo mundo com Paulo. Paulo tinha um secretário que era Lucas, escreve. Até que Paulo se converte, Lucas toma a missão paulina e escreve um ato que trata a história de Paulo, que é a história da igreja. E ninguém escreveu um ato dos apóstolos de Pedro, ninguém escreveu os apóstolos de Natanael. E você compara. E nós pecamos. O maior escritor da Bíblia, de verdade, de todos eles, é Paulo. Como mestre, como teólogo, como pensador, como filósofo, como apóstolo.
Mas foi um dos apóstolos que fez menos milagre, porque a missão dele era praticamente mais voltada para os estudos, enquanto Pedro era um apóstolo profeta, que é mais cura. Mas quem escreveu os milagres de Pedro? Ninguém escreveu. Não tinha um secretário. Comparar filhos. Você toma um filho que é mais dócil, que é mais obediente, entre aspas, você vai maltratar os outros e diminuir a você mesmo, tentando comparar e falar, e educar todos de forma igual. Mas porque um é diferente. Não existe como educar todos iguais, porque cada um recebe a informação educativa de acordo com a sua perspectiva psicológica, existencial, emocional. Não existe isso, ninguém consegue educar todo mundo igual. Você pode dar as mesmas informações. Informação não é formação. Informação é conduta. Informação são notícias. Aqui eu vejo a diferença de discípulo. Jesus tinha discípulo. O discípulo está para o mestre como alguém a deixar ser moldado. É a ideia de vaso. Nós temos discípulos hoje na igreja. Eu não sei se temos tempo de fazer discípulo. Mas o pastor que tem uma igreja a partir de 5 anos que ele está nela, ele passa a ter discípulo, porque os fiéis aprendem a forma de ser do pastor, a forma de ensinar, vão se tornando discípulos. Mas em tese são membros. E o que é que a gente passa em sermão? Sermão a gente só informa. Um sermão de 1 hora é um sermão que não tem continuidade. É bom ele pegar um estudo explorado 4, 5 vezes para formar conduta, formar hábito. E a Bíblia Sagrada, você não vê em lugar nenhum uma ideia voltada para um sermão eloquente de 1 hora, de pulo e tal, Deus está aqui e ecoar isso. Jesus nunca foi chamado de grande pregador, Paulo é criticado por não ser um grande orador na perspectiva grega. Era todo o mestre da palavra e formava uma conduta, formava discípulos mesmo. O professor informa, a prática depende do aluno. Mestre ensina, forma conduta, forma caráter a desenvolver. Quando você Atos 2:42, quando Lucas conta o que havia de bom na igreja, o crescimento da igreja de Atos não é por conta de jejum, também jejum, não é por conta de evangelismo de porta em porta, também isso. Mas sabe qual é o segredo? Unanimidade na ministração da palavra. Todos eram unânimes na instrução da palavra. Sabe o que é unânime? Todos aceitavam a instrução apostólica. Todos unânimes na comunhão. O que é comunhão? Todos queriam as mesmas virtudes. Unânime nas orações. Vamos orar? Todos oravam. Unânime no partir do pão. Ninguém comia demais e ninguém passava fome. Ô glória! Eu vi um pouco disso na pandemia, pastor. Eu estava meio frustrado com a igreja é. A minha sobrinha viu lá em Porto Alegre essa coisa. E lá não tem diferença. Quando ela voltou para lá, está lá de novo, numa casa lá da igreja, e fazer lanche, vinha o capitão da polícia militar tomar um lanchinho, um copinho de plástico. Vinha um médico, vinha o vereador, na fila, mesma fila. Quem tinha Bíblia perdeu, e quem não tinha agora quer uma. Ela viu a igreja de novo, em prática. É a igreja como sal fora do saleiro. É a igreja como luz fora do que não está debaixo da cama, está escondida. Porque eu não escolhi ser o que sou. Eu não escolho o pai para nascer, eu não escolho a língua para falar, o hospital onde vou nascer, não escolho a comida para me dar. Eu tenho um paladar, e a gente critica a criança que não come batata, não come verdura, não come geral, aquilo lá. Deixa a criança ser ela, queridos. Ela vai passar um momento de apuração do paladar. Eu plantei tomate, plantei verdura, plantamos geló, plantavam tudo e eu não comia nada. Mas cenoura, comer tomate tem que ser tomate dentro na carne. Foi um negócio de tomate cru, coisa doida. Quiabo, eu só comia quiabo cozido. Não, vendia tudo, pastor, não comia. Veio aprender a comer isso aqui em São Paulo, porque você vai pedir um almoço lá, uma saladinha e tal. Aprender, eu vim me converter a isso, não comia.
E nossas crianças são assim, tem que comer. Essa ideia é uma forma errada de falar, isso não existe tem. Ninguém tem que ser o que você acha que ele é, porque ele é o que ele pode ser a partir dele, a partir dela. E é aí que a gente vai aprender a lidar com as diferenças do outro. Eu vou falar dos tipos de temperamentos. Existem dois universos no mundo, mulheres e homens. Eles são diferentes por serem diferentes. Quando o texto sagrado lá em Gênesis 2 fala macho e fêmea os criou, a gente só, equivocadamente, a gente só pensa na questão de órgãos genitais. Sexualidade não se limita. Tudo que é diferente no homem em relação à mulher caracteriza sexualidade. Ter um tempo de Adão, ter um ter mais pelo, massa muscular, ele 30% a mais, massa óssea 30% a mais, quantidade de sangue, essa coisa, postura, questão da voz, hormônio da voz ser mais grave, mais aguda. Isso tudo caracteriza sexualidade. E a partir da casa, quando nasce, o nome dá um jogo de cozinha para a menina, dá a boneca para a menina, dá um tanque de guerra para ele, dá um caminhão, trator, toda coisa de violência para o menino, e vão estigmatizando que ele tem que ser violento, que ela tem que ser passiva. Eu sou tão perturbado pedagogicamente, eu sou psicopedagogo, eu sou uma autoridade nesta área, mas eu andaria na contramão. Quarto de menina não se pinta de rosa, neutro. Ela não sabe o que é rosa. E rosa não é coisa de menina. É coisa da cabeça de alguns inventores que tinham muita tinta rosa e queriam vender tinta. Azul não é cor de menino. Azul é uma cor universal. Você vai estigmatizar porque tem que ser assim. Ela não escolheu. Nós estamos estigmatizando a pessoa que nem nasceu ainda. Brinquedo, que brinquedo? Porque vai dar boneca para ela, vai ser eterna atacadora de fralda? Da fogão ela vai ter uma eterna cozinheira? O homem cozinha também, cozinha muito bem, porque o nosso pastor é um mestre, aí cozinha muito bem. A irmã Neide, tem muitas irmãs que cozinham muito bem. A irmã Sandra, quando pode cozinhar muito bem. Está tudo errado. Qual é o brinquedo? Dar boneca para a menina é violência. Por que dar boneca para ele? Vai ser gay? Não vai ser gay. Gay não é o que brinca. A pessoa aprende a ser gay pelo que se faz com ele. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce lésbica. É um aprendizado social, um desvio de conduta de acordo com a forma como se trata. Você trata uma menina como um homem, ela vai ter tendências. E conheço gente assim. Nasceu normal e vive uma vida normal. Alguém que sofreu abuso, é um aprendizado negativo para a vida. Falar, você critica, condena. E atendi uma família que foi estuprada pelo pai de 3 anos de idade. Uma se libertou, é uma bela dona de casa, uma menina teóloga, doce. A outra menina conhece o evangelho, chora, geme com a verdade e ainda está escrava. A condenação do passado. Não se liberta. E é fácil chegar, você é morto, você não tem fé. Gente, vamos parar de ser juízes, pelo amor de Deus. Você vai visitar uma irmã que está depressiva, perdeu o filho atropelado, você fala, Maria, você tem que ter fé. Coloca no lugar dela e vai ter fé. Nossas palavras são de juízo. Você tem que orar mais, ninguém tem que fazer. Anula essa coisa, tem, ninguém tem nada. Falamos de visitar. Ontem fomos lá em São Paulo fazer uma meditação e o pastor chorava quando se lembrava que foi visitar um irmão que estava cego, perdeu uma perna e foi visitar o irmão e o irmão foi levar ceia para o irmão. E o irmão cantando ainda, pastor, eu estou muito bem com Jesus, cego dos 2 olhos, sem uma perna, e louvando. Aí o pastor chorava e falou para a esposa, mas eu tenho que tomar vergonha e ser crente. E o pastor está fazendo um curso de enfermagem, falando de paciente terminal. Eu estou terminando uma pós sobre cuidados paliativos. Eu me torno mais gente, a gente se torna mais gente, né, pastor? Porque, querendo ou não, um lugar onde a gente aprende sabedoria é nessa parte de cuidados terminais, na área de UTI ou na área de cancerosos, no cemitério. Eu vou fazer filosofia no cemitério, estudar. Quando eu li uma frase
Ontem eu fui como tu és, cheio de vida e de vigor, mas tu estarás como eu sou, apenas silêncio. E é isso que é a vida. O profeta Ezequiel fala, o rei fala, Deus, a sepultura não te louva. Meu Deus. O túmulo não te adora. E Deus ouviu essa oração tão humilde e acrescentou 15 anos de vida a esse homem que estava condenado à morte, estado terminal. Mas vamos. Uma pessoa sanguínea, a primeira que a gente fala, é o tipo Pedro, transformado, ou ainda não transformado, e você usa uma certo desprezo. Ele é sanguíneo, que fala muito, é assim, é mais avançado, que primeiro incentiva, depois desiste, começa muito e não termina nada, tal. Você fala assim desse sanguíneo. Mas ele não escolheu ser sanguíneo. Ele não escolheu ser assim. Sabe? E não respeitar o que o outro é diferente, minhas irmãs, é injustiça da nossa parte. As demandas do mundo, essa ideia de nos comparar, e você falar assim, se eu fosse o Pedro, eu faria diferente. Eu não tinha negado a Jesus. Você sabe por que Pedro negou a Jesus? Porque Jesus disse que Pedro faria. Dá para ir contra as palavras de Jesus? Ele falou, passaram os céus e a terra. Pedro podia ter a fé de Abraão, junto com a Daniel, de José, todos juntos. E ia negar mesmo, você também ia negar. Não tem como. Ah, mas Pedro foi pescar depois. Pedro não era um super-homem, Pedro era Pedro. É o homem admirável na Bíblia, é o príncipe dos apóstolos na Bíblia. Ninguém, nem Moisés recebeu a honra que Pedro recebeu. É uma espécie de Moisés do Novo Testamento, que conduziu a igreja. Moisés conduziu o povo, nem chegou na terra. Pedro conduziu a igreja e já está no céu. Leva vantagem em relação a Moisés. Mas vamos... Um sanguíneo que eu vou ler é o tipo mais destacado por ser efusivo, por ser veemente, por ser muito valente, mas é a pessoa mais abençoada para perdoar. É a pessoa mais feliz do mundo. Vamos ver o que ele é. Sanguíneo, qualidades positivas. Ele é muito comunicativo, é um bom introdutor de culto, um bom evangelista, um bom apresentador de TV, programa de auditório. Ele é destacado pelo que é, muito humilde, muito bondoso, muito carismático. Ele é afável, faz amizade com facilidade, bom companheiro, é crédulo. E crédulo é simples para a vida. Uma virtude dos mineiros que são todos desconfiados, no sentido de avaliar as pessoas. Isso é muito positivo. Tem crianças que ela estranha todo mundo. E você acha que a criança é chata, quer ser inteligente. Quem vai com todo mundo é uma criança não muito inteligente. Ela quer perceber. Até o gato, o cão vai na sua casa de novo, o cão vai cheirar para ver quem que é. Esse cara é estranho aqui. Não é daquele ambiente. Mas não vai com toda criança chata, não vai. Essa eu vou. Deixa eu ver esse barbudo vendo cabeça. Ela é inteligente, ela percebe, ela quer se ambientalizar. Aí quando o vovô vai falando, né, se inteirando, é empático, né, ela começa a se dar, a deixar. A irmã do Carrão, quando nasceu a netinha, ela veio em casa visitar na mesma época nasceu o José, e o José ria muito. E ela chegou em casa, pegava o José assim, a minha netinha não ri, a minha netinha... E lamentava, que era muito diferente o jeitinho de um bebê para o outro. O que é felicidade? Paulo fala, examine-se. Eu vou me autoavaliar em termos de prática cristãs e vou ver, a minha consciência vai me dizer se eu estou apto para a ceia. Mas há muito equívoco em relação à ceia. Vamos orar que semana da ceia. Vamos jejuar, vigiar, que o diabo vai tentar. Isso é errado. Você não tem que orar e vigiar por causa da ceia. Tem que orar e vigiar para entrar no céu. Quando ele vem, não sei. Aí você faz igual os católicos. Os católicos vai para a Semana Santa, fica aquela coisa toda, não come carne vermelha, aí você fica como escondido, aquela coisa. Depois vem carnaval. Sábado de aleluia é carnaval.
Os crentes fazem assim, santifica, né, não murmura muito na semana da ceia, depois aí relaxam. Gente, isso é uma coisa equivocada. Não Jesus para a ceia, não vigia que ele volta a qualquer momento. Há uma volta de Jesus individual. Toda hora ele está vindo para alguém que vai subir com ele. Toda hora. E ninguém aqui vai estar vivo no arrebatamento, que vai demorar um pouquinho, mais de 50 anos, 60 anos. Ninguém vai estar vivo aqui de 50 anos. Só os mais jovens. Ele vem. Então, olha, se prepare porque ele vem. Isso é. Bem, as falhas de um sanguíneo não convertido. Ele é medroso, ele é volúvel, ele é indisciplinado, é impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e tímido. É evangelista mais bagunceiro, quebra vaso, derruba toalha, quebra a Bíblia, microfone, cospe no rosto dos irmãos, é muito atrapalhado. Mas o sanguíneo transformado é Pedro depois. Pedro foi Pedro até tentar igualar um moço lá, achando que o reino de Jesus era um reino como o de Davi. A última vez que Pedro usou uma espada. Olha Pedro depois de transformado, quando ele vai lá no templo com João. De manhã, orar no templo. E o homem pede uma esmola. E ele fala, não temos ouro e prata, mas eu tenho a espada da verdade, é o que eu te dou. O que eu tenho eu vou te dar. A última vez faz um desastre, usa a espada carnal, a arma adâmica. Primeira vez do Pedro transformado, usa a palavra da verdade e liberta um homem. Glória a Deus. Então, quando é que eu vejo Pedro? Eu vejo Pedro pelo que ele foi antes e o critico. Não tem, Pedro era analfabeto, não sabia escrever. Como o cara analfabeto escreve tantas cartas? Se torna o líder da igreja? Dá vontade de estudar, porque todos os homens israelitas, judeus, a 3 anos de idade, não entravam numa escola, tinha que entrar na escola. As meninas não era obrigatório, mas tinha que entrar na escola, para aprender o hebraico. Com 12 anos ele estava formado, já pós-graduado, conhecia a lei de Deus e era responsável por ela diante dos homens. E Pedro tinha quantos anos de estudos? Tinha uma média de 22 anos quando foi para o colégio de Jesus, e 12 anos de estudo, mais 3 anos e meio na escola de Jesus, 3 anos e meio equivalente a 16 anos nessa escola, 16 com 12, 28 anos de estudo Pedro tinha. Estou bom de matemática, né, moça? Pois é, nem consegui acompanhar. Já imaginaram, meus irmãos? 28 anos de estudo, ele tinha 12 anos de estudo na escola judaica, mais 3 anos e meio de tempo integral na escola de Jesus, que é equivalente a 16 anos, 12 com 16, 28 anos de estudo. Mas Pedro é analfabeto. O que o texto fala, que ele era culto demais para não ter estudado a escola de Gamaliel. Mas quando eles falavam, como é que eles sabem essas letras? Como é que eles sabem tudo isso? Então eles sabiam muito. Se eles não estudaram na nossa escola. Ele era mestre de outra escola, a escola do Nazareno. Ô glória! É uma escola onde ninguém se forma. Você entra como aluno e continua nela. E para entrar nessa escola não é fácil. A primeira coisa é negar-se a si mesmo. Eu mais não, sou ele. Cruz é sacrifício, sacrifique todas as suas paixões, todos os dias. Para acompanhá-lo e acompanhá-lo ou segui-lo, passando por ele passou. Ser batizado, passar no monte da tentação, da transfiguração, passando Getsemane, cair de fraqueza física algumas vezes e chegar no centro da cruz, que é a perfeita vontade de Deus. E tem o sanguíneo, ele pode ter 20% das qualidades do colérico, ele pode ter 20% das qualidades do melancólico, pode ter 20% das qualidades do fleumático e 40% do sanguíneo. Ninguém, vamos imaginar que nós temos 8 bilhões, 2 bilhões de sanguíneo, 2 bilhões de fleumático, 2 bilhões de colérico, 2 bilhões de melancólico, 2 bilhões, e ninguém é igual a ninguém.
A gente coloca as pessoas dentro da mesma caixa, porque elas têm que ser o que a gente acha que elas são. Ninguém vai ser o que eu acho que elas são o que são. Deus vai agir a partir do que ela é. Vai usar ela a partir do que ela é. Jacó tem 12 filhos, são todos diferentes. Jesus teve 12 apóstolos, são todos diferentes. Qual é a maior deles? Não dá para comparar em termos de fé. Você chama Paulo é apóstolo da fé, não porque tem mais fé do que Pedro, porque ele escreve sobre a fé. Pedro é o apóstolo da esperança, não que tinha mais esperança do que Paulo, porque a teologia dele versa sobre esperança. João é apóstolo do amor, não que ele amasse mais do que Natanael, porque ele é o apóstolo que trabalha a ideia do amor. Sabe? Não, Pedro é o homem que mais tem esperança, Paulo que tem mais fé. Não é isso, gente. Não dá para medir a intensidade da fé de ninguém. Não existe plural de fé. Fé é intensidade. E para nesse estudo, uma experiência lá, de um estado que tem de Deus, ninguém dá jeito, a patologia não dá jeito, ele tem discernimento que é um demônio que está agindo ali. Essa coisa, essa virtude é dada somente aos crentes. Aos crentes que têm poder de estar no trabalho, no estágio, e não deixar a via da espiritualidade ser neutralizada pelo que a gente está realizando. O que eu falei outro dia, a gente ora 24 horas por dia, estamos em conexão com Deus 50 horas por dia. O céu, geograficamente, está distante, mas o céu espiritualmente está sempre presente. O céu começa aqui para quem é crente. E as lutas que acontecem enquanto estou aqui, são meios que Deus usa para nos aclimatizar à realidade de lá. Deus nunca vai permitir uma luta, nem a doença, um acidente, é para castigar o crente, é para fazê-lo crescer. O que Paulo é depois, quando ele fala tudo posso, eu me equivoquei o tempo todo, era coisa de posso, eu achava que podia fazer tudo como Paulo. Eu não posso fazer tudo, eu posso passar tudo, sofrer tudo. E ele fala, eu posso viver com pouco, eu passo nudez, eu passo fome. E quando eu estou fraco, eu sou forte, dependo mais dele. Quando eu sou forte, eu sou fraco, dependo mais do que tenho. Isso é sabedoria. Eu não posso ser Paulo, mas ele fala, seja meus imitadores naquilo que eu procuro imitar a Cristo. O colérico é um tipo diferente, ele é enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Pedro e Paulo. Pedro sanguíneo e Paulo colérico. Paulo era muito enérgico, não tolerava moleza, não aguentava João Marcos, mandava fazer só uma vez, não fazia e fazia. E são os pais que não deixam os filhos crescer, porque mandam uma vez, antes que o filho ouça, ele vai e faz, ela vai e faz. Criança só aprende se você fizer junto. Ela tem dificuldade em colocar o que sabe em prática. Hoje de manhã eu estava vendo um estudo lá sobre caça. Pai e filho caçando ganso lá no Canadá. E o menino com 14 anos, o pai foi levá-lo para ensinar a caçar. Ele imitava o ganso, ele vinha, atirava no voo, era muito alto, sei lá, 100 metros de altura. E tinha uma tática, você só tira quando o ganso estiver passando na tua cabeça. Lá para lá, ele voa, o tiro erra. Você marca quando estiver passando aqui, calcula a velocidade do tiro, a velocidade do voo. Ele voa 50 km por hora, você faz a média e você atira. E o primeiro tiro o menino errou. O pai criticou, mas como é que você consegue esse tiro? Aí ele se moderou e falou, não, filho, foi um tiro perfeito. Passou perto. A prova você acerta. Muita empatia daquele pai. Eu preciso acertar para o meu pai ter orgulho de mim. É muito lindo demais essa ideia de empatia. E o pai fez. Quando o menino acertou, o próprio matou 3 gansos, o pai ficou muito feliz. O sorriso dele. Ele falou assim, meu pai está envelhecendo, precisa aprender bem para ensinar para os meus irmãos. Olha que ideia de passar, de não querer só para si. As virtudes negativas do sanguíneo, do colérico, iracundo, a pessoa se irrita com muita facilidade. Deus do céu, é difícil aguentar Paulo, primeira fase da vida. Nem Bernabé conseguiu. Bernabé é o maior exemplo de liderança na Bíblia inteira.
Melhor do que Neemias. Neemias é o maior exemplo de liderança no AT e Barnabé é o maior exemplo de liderança no Novo, mas supera a Neemias em todo, porque sem Barnabé não existia Paulo. Já pensaram nisso? Como é que seria a Bíblia sem Paulo? Ele era um neófito, novo convertido, fariseu, orgulhoso e arrogante, neófito, cru na fé. Você vê Barnabé ministrando o tempo todo e tendo paciência com Paulo. Quando Paulo começa a ministrar, Barnabé não tem inveja, não compete com ele, deixa que ele cresça e depois Lucas esquece Barnabé e deixa só Paulo. Então só existe um Paulo por causa de Barnabé, foi um grande líder, mas chegou um momento que Paulo, nem Barnabé aguentou Paulo. Isso é o Paulo que estava aprendendo, mas já se converteu. Mas a gente tem que existe na vida, na teologia prática, uma espécie de infância e adolescência espiritual. O que é que a igreja é? Quando a gente batiza 50 pessoas, a gente coloca todo mundo como adulto na fé, não tem mais acompanhamento, e muitos jovens são batizados, e a maioria dos jovens não permanece, porque você não está batizado, está bem, não está bem, precisa ser acompanhado, porque ele é adolescente, existencialmente falando, é adolescente na fé. Bebê espiritualmente falando. Precisa de acompanhamento, de apoio. Quanta gente foi colocado terno e gravata numa criança, ele foi induzido a ser um pastorzinho infantil, precocemente pastor, e ele hoje virou bandido. Falava a língua, imitava a língua, assim, que glória, Deus está falando. Não é isso, gente. Essa linguagem não é batismo, não é nada, é uma imitação. Às vezes ele quer mostrar para o pai que ele e tem um engodo nessa fase infantil, e muita gente que começou cantando no coral, a maioria hoje estão na FEBEM, porque foram induzidos a ser o que não era ainda. Filho de crente não nasce crente, filho de pastor não é pastor, filho de missionário não é missionário, ele é um ser humano normal, tem que ter o seu tempo de entender a palavra. Nós temos o João e o José. Por que são diferentes? Porque o João não é José, José não é o João. Às vezes a Santa mistura, fala Jorgeão, a Santa mistura os dois, mas não dá para unir. Pode unir o nome, mas não dá para... São diferentes. O que ele é mais? Ele é impaciente, é prepotente, é intolerante, é muito, né? Vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. A gente vê astucioso, audacioso, quando os fariseus estavam no conselho, fariseus e saduceus, os fariseus queriam na ressurreição, os saduceus não. E Paulo estava para ser julgado ali, talvez morto. Aí Paulo pediu a palavra, falou: varões israelitas e pais, ouvi-me. Eu estou hoje diante de vós para ser julgado por conta da ressurreição. Aí ele coloca os fariseus contra os saduceus contra os fariseus, e o pessoal leva ele, quiseram matar, o carcereiro leva para tomar um café, tomar um chá, ele fica livre porque ele é audacioso, ele é esperto. O sanguíneo não teria essa saída. Entende? Mas o sanguíneo tem habilidade que o colérico não tem. O que é que acontece com os dois? Os dois se completam. Paulo, apóstolo da fé, e Pedro, o apóstolo da esperança, e João, apóstolo do amor, são as três únicas virtudes bíblicas permanentes: fé, esperança e amor. Eu não vou curar ninguém no céu, não vou evangelizar, não vou ensinar, mas eu continuarei a ter fé, ter esperança e amor, porque lá não tem o amanhã, não tem o ontem, mas tem o daqui a pouco para mim, porque eu não serei inocente como Deus. Nos céus há essa dinâmica também. Você não vai viver o eterno presente sabendo tudo como Deus. Seria entediante para você e para mim também. Vai ter surpresas constantes lá. Vai ser daqui a pouco, eu não sei, mas vai ser coisa melhor do que eu agora tenho, o que agora é. É um sonho lindo lá. Lá não vou sonhar, lá eu vou cantar e contar o sonho que eu vivo aqui. O tempo melancólico, você vai achar, e o pastor que trabalha com a gente vai deduzindo que a pessoa, eu vou me autoavaliando. Por que eu sou assim? Porque eu não sou como o pastor, eu não sou como a Neide não é como a Santa. E às vezes, eu sou meio equivocado com a forma de avaliar, eu gosto mais de um, menos de um, porque ele é diferente do tipo que eu acho que tem que ser. Ninguém tem que ser o que a gente acha que tem que ser. Ele é o que é e vai se aprimorar na fé, de acordo com a obra do Espírito Santo na vida dele e na vida dela. Que existe transformação pelo Espírito Santo para todos os tipos de caráter. No Antigo Testamento, vou mostrar
Melancólico. Qualidade: habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Quem é esse homem no Antigo Testamento? Moisés. Moisés, um sanguíneo não faria o trabalho de Moisés, ficar 40 anos no deserto, é paciência demais, meus irmãos. Ficar 40 mais 40 dias no Monte Sinai, 80 dias de jejum, tem que ser Moisés mesmo, um sanguíneo não aguentava isso. Ver a salsa pegando fogo e querer entender isso, só um minucioso. Ele era perfeccionista, eloquente, formando toda a ciência do Egito, o maior homem do seu século. E quando Deus fala, mostra sinal. É Deus, tudo isso é bom, mas eu não sou eloquente, eu sou pesado de lábios, eu sou gago, eu não consigo falar. Manda quem tu quiser, e eu não sou a pessoa pro. Certo é para isso. O sanguíneo falava, eu mesmo, Deus, já estou indo, tchau. Débora, ô Zipa, já estou indo. O sanguíneo não ia viajar, tem uma das malas. Não esperava isso. Você está psicologia, estudar o comportamento de Moisés. A paciência, Deus do céu, tinha que ser esse homem mesmo. Né? José também era melancólico. E José aguentava aquele tempo de masmorra, aquele tempo todo, nas suas angústias, que José pensava preso. E na concepção humana, José era um azarado. Porque ele foi punido? Porque tinha visão de Deus. O próprio pai, até Jacó, não entendia Jacó. Você está ficando doido, meu filho? Que é eu e teu pai, tua mãe e teus irmãos vão se dobrar diante de você, porque eu sou o sol, também é luz, teus irmãos são feixes que se dobram diante de você. Isso é coisa doida. Nem Jacó entendia, era profeta. É vendido, está bem enquanto administra a casa do patrão. Caluniado, vai preso, está bem na cadeia porque Deus estava com ele, é esquecido pelos amigos. É bem difícil avaliar José, né? Mas ele tinha que ser esse homem melancólico. O sanguíneo não aguentava, tinha morrido de tédio ou de depressão antes de sair da cadeia. Você vai melhorar a vida pensando, meu Deus, por que eu sou assim? E não, eu quero ser como fulano, não queira ser, porque você está cometendo um assassinato. Se eu fosse pastor Itamar, Faustino não existiria. Se eu fosse Itamar, eu faria essa aqui. Fosse Itamar, faria o que Itamar faz, porque eu não seria o que ele é. Uma coisa doida, como é que eu posso ser o outro? Eu vou assassinar, deixar que ele enganar nele? Não existe isso, gente. Você é o que é pela graça de Deus. E aceite. Não dá para mudar. Dá para aperfeiçoar e transformar, como fala. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui que ocorre mudança, transformação. Por fim, temos o fleumático. Calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. É aquele irmão que só vai com empurrão? Calculista, pão duro, faz churrasco de músculo. A galinhada dele é só pé de galinha, o pescoço. Pão duro. É o tipo que acumula muito e não desfruta a vida. Miserável. Como não é transformado. É o melhor tesoureiro na igreja, porque pode ter 1 milhão, pastor, tem que economizar, pastor. Não, pastor, não tem dinheiro não, tem que economizar. O sanguíneo gasta tudo, pastor, vai comprar toda a crédito. Nunca bate a caixa do tesoureiro sanguíneo. O melancólico vai fazer conta o tempo todo, não vai dar tempo para vir da igreja. E o colérico vai brigar com todo mundo e tem que fazer logo, no tempo dele. Vamos virar a noite pintando esse negócio aqui, porque tem que inaugurar. Ele é perturbado demais. Esse tipo de coisa. Não pode apontar o dedo, mas nada. Olha, as virtudes dele, ele é calmo, bom conselheiro. E na igreja, se um irmão fleumático que fala pouco, se pedir a palavra, procura ouvi-lo. Porque ele é o melhor ouvinte que existe. O pior ouvinte é o sanguíneo, ele mais fala do que ouve. Ele é superficial, é o pregador mais superficial.
pega 10 sermões e repete os mesmos sermões, com um tema diferente. Quando ele começa a sermão, a igreja já sabe o que vai falar, porque ele repete demais, superficial. Melancólico, ele cria onde não tem. É muito perfeccionista. Nunca está contente, para ele não existe coisa perfeita. O melhor sermão para os outros ainda é um sermão regular para ele, não tem ótimo para ele. Ele não sabe, não trabalha com ordem, trabalha com o razoável e o regular. O sanguíneo, ele já é perfeito antes de falar. Se os outros não avaliar, não valorizar o sermão dele, fala, foi bom sermão, irmã? Gostou? É o tipo que mais depende de elogios. Então, o fleumático, ele é tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bom-humorado. Piadas pequenas, assim, pequenas tiradas que ele faz, normalmente ofensas. Por que Deus nos fez diferentes? Porque cada criança que nasce é como que Deus estivesse preservando, perpetuando a humanidade. Na concepção bíblica, a mulher é muito santificada na gestação. Se tiver qualquer demônio que existe a todos os apóstolos da igreja, chama a mulher grávida para orar para essa pessoa que vai sair, porque ela é santificada duas vezes, por ser crente e por ser instrumento de uma pessoa que vai dar continuidade à criação divina em termos de humanidade. Paulo fala, ela é santificada dando luz a filhos. E ela não sabe quem vai gerar. Pode ser um melancólico, pode ser um sanguíneo. E quando nós nascemos, nós somos isso para a sociedade, para a igreja, uma folha de papel em branco. Só isso. Não é a tábua rasa de Paulo Freire, é uma página branca de Faustino. Tive alguns sites para a vida. Eu estava dando palestra para um grupo do Estado sobre os conflitos existenciais. 60 professores na sala. E quando eu falava das diferenças, das deformidades, uma moça perguntou, professor, por que a gente sai da universidade cheio de ideais e é uma frustração tão grande na sala de aula? Ela não consegue passar, atingir nem 50% do que a gente quer com alunos. E eu tive esse insight, peguei uma folha de amarrotei o tanto que pude. Dei para ela, desdobre essa folha e tenta fazê-la original. Ela, com muito esforço, a folha toda deformada, e aí eu tomei orgulho para ela e chorei. Eu falei, Deus nos deu a criança assim. Nós fizemos dela essa deformidade, cheia de quebraduras. Quando Salomão fala, instrui a criança no caminho que deve andar, eu acho que trazer a criança à igreja, ela cantar corinho bem alto, microfone 180 decibéis, ela só aguenta 20. Né? Quando a mãe está depressiva em casa, grita com o papagaio, grita com o cachorro, grita que a criança chora também, que a voz da mãe é aguda e não é boa para a criança. A mãe tem que cantar bem baixinho, né? Só murmurar, porque a voz da criança, a voz do pai é agradável, mas o pai nem sempre cuida da criança, não está muito perto. E a mãe, às vezes, pega a marreta, quebra todas as vitraças, chega, a louça está no chão, não cozinhou, está brava com a vida, e você acha que ela é uma mulher tola. Está no limite da sua capacidade existencial, estressada pelas cobranças da vida, e não. E se o marido for inteligente, saber que ela não é assim, ela está assim. E ele pegar, fritar um ovo, comer ele junto, até sem sal, por ser um banquete da vida, com da compreensão e respeito à diferença que o outro é, ou a diferença que o outro tem em relação a nós. Eu não vou ter tempo de falar dos tipos, pequeno temperamento, para você entender. Mas vamos focar nessa questão bíblica. E tem um exemplo passado por uma amiga nossa, a doutora Antônia, que é a professora da igreja adventista. E ela conta que na igreja dela aconteceu uma situação que o menino ia para casa da noiva e falava, o que é que você gosta? A minha mãe faz berinjela recheada muito gostosa. Você come berinjela? Ah, gosto. E eu não gostava de berinjela, eu gosto de jiló. E a mãe fez berinjela recheada, ele comeu aquele sem gostar.
E todos os fins de semana que ia na casa da futura sogra, que ele comia, berinjela. Se casaram, tudo bem, lua de mel. O que ela fazia todo fim de semana depois de casado? Berinjela recheada. E ele começou a parar de comer, emagrecer, ficar triste, perturbado. E um dia ela começou, filho, o que está acontecendo? Ele começou a tremer, transpirar. Sabe quem ele era? Ele era um melancólico, introspectivo. Medo de ferir. Se eu posso me transformar, se eu me abrir, minhas irmãs. Para conhecimento, abra. Tem área em minha vida que não for mudada se eu não abrir para o Espírito Santo. O Espírito Santo não arromba, ele não se aposta, como diz Satanás. Ele está indo tanto quanto eu me abro para ele. E ele começou a tremer. Conta o que está acontecendo. Você me traiu, o que aconteceu? Você está tão diferente. Ah, olha, meu querido, você vai me perdoar, porque eu menti para você, falando que gostava de mim. Eu fui castigado por tua mãe o tempo todo, e agora eu tenho castigado por você, comendo que eu não gosto. Sabe, pastor? Coisa séria, né? E ele abraçou, pediu mil desculpas, porque... Aí você fala, ele pecou, ele era um tolo. Gente, quando você se avalia que você era 20 anos, se você achar que eu fui burro, fiz isso, aquilo, você é injusta com você mesmo, com você mesmo. No momento, o que você sabe fazer é o que você fez. Graças a Deus a gente cresce, a gente muda. Não existe neutralidade na vida. A gente muda o tempo todo. Mesmo na terceira idade, você tem problema de fixação, seus valores são permanentes, viram dogmas, pode virar de dogmas, mas as coisas positivas permanecem. Como esse pastor que está delirando, de forma delirante, ele não fala palavrão, não xinga, não fala nada, só a canção dele é Jesus. Ai a perna, ai a dor, ai a cabeça, ai o pulmão, ai o que dói. Ai Jesus. É uma reclamação do que dói, mas o descanso, o amparo, o antemuro, o refúgio é Jesus, mesmo nesse momento de dor, de angústia. Moisés, um melancólico, é o profeta, é o filósofo, é o reformador, é o legislador que nós conhecemos, e tinha que ser esse homem que Deus o escolheu. No Novo Testamento, Pedro, sanguíneo, para ser esse homem carismático, transformado, muito humilde, é o tipo mais fácil de perdoar. Pode dar 2 mordidas e 50 beijos, pedindo desculpa. Talvez no próximo encontro a gente fale dos pequenos tipos que tem naquele nosso livro A Tragédia da Família, porque você vai se avaliar, você vai fazer uma introspecção da sua existência, do que você foi, desde a última lembrança da sua infância, e trazer todas essas memórias para o seu presente e entender por que você é como é. Eu sei que eu vou interiorizar 83% pelo que vejo na atitude e comportamento dos adultos, mas isso vai ser interiorizado de acordo com a minha estrutura psicológica, o meu temperamento. Você faz as mesmas coisas, tem o mesmo comportamento em relação a 2 filhos, mas cada um deles vai filtrar, vai interiorizar o que houve de forma diferente, de acordo com o que ele é diferente em relação ao irmão. Como você vai avaliar o filho pródigo e o irmão dele? E qual é o melhor filho ali? Eu acho que não tinha melhor. O que nunca saiu de casa era um desgraçado, sofria e não comia nada porque achava que não tinha direito, que era sempre dele. O outro era perturbado, que cobrou a parte dele antecipada, desperdiçou tudo. O outro não tinha 2 filhos bons. Tinha 2 filhos que os 2 se acharam, um quando ficou totalmente perdido e o outro que era totalmente perdido em casa, era um crente perdido dentro da igreja. Nunca saiu de casa e nunca se salvou. Nunca saiu da igreja e nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. É um crente biológico. É crente porque é filho de crente, mas não teve um encontro biológico, um encontro espiritual. E eu até acho que o irmão do filho pródigo era bem pior do que o irmão. Ficou com inveja, triste, porque esse irmão gastou tudo com tudo, você ainda vai fazer fita para ele. Tu não me desse nenhum cabrito.
Como é que você não tem que te dar? O que é teu, filho, você tem direito, tudo que é meu é teu, filho. E às vezes o crente é tão miserável que não usufrui dos benefícios que Deus coloca à sua disposição. Ter paz de alma, pastor Itamar, é uma dádiva divina. E eu não usufruo desse bem. Estou perturbado com coisa que nem chegou ainda. Dá vontade de ser crente, não dá? E ouço a voz de Paulo me aconselhando, dizendo: não vos conformeis com este mundo. Se fala, todo mundo é assim, não é não. Sempre foi assim, não é não. Todo mundo faz assim, não faz não. Tem muita gente de Deus fazendo a diferença. E Deus te colocou na igreja, no mundo, você nasceu para fazer diferença, para ser diferente, respeitar a diferença do outro ou da outra nação você. Jesus era melancólico, semelhante a Moisés. E para ficar, aquele tem 40 dias no mundo da tentação, para ter perspectiva para vencer Satanás com a palavra, para gemer no Getsemane. Alguém está sofrendo porque ele era santo e era perfeccionista. E tinha nojo do pecado, mas esse tornou o maior pecador de todos os tempos, que é a agonia maior da dor. É quando eu vejo o grande sofrimento de Cristo que eu vou entender a grande alegria e paz de alma que eu posso ter. Ninguém prega a morte substitutiva, a morte vicária. E não existe o tema substituição na Bíblia, de forma implícita, mas existe lá. Existe em Isaías, quando ele fala, ele tomou o meu lugar, as minhas enfermidades levou sobre si. O que é isso? É morte substitutiva. Isso não é muito entendido em soteriologia. Mas a agonia de Jesus é vencer Satanás em todas as instâncias. Melancólico. Sanguíneo mesmo. Deus é muito Deus, meu. Vocaciona cada um de nós para um tipo de missão, para um tipo de trabalho. Não critique nenhum pastor, ninguém que faz diferente a obra. Fulano faz diferente. Ele não pode fazer como você faz, porque não é você e você não é ele. Ele é o que é e você é o que é. E para ser inteligente, para se transformar, sendo melhor do que você mesmo, e você e eu, estou competindo. E eu tenho uma oração naquele livro Espelho da Alma que fala assim para Deus: Deus Santíssimo e Triuno, se tu ouvir e escutar essa pobre oração desse mísero pecador, permitas que eu seja diferente de tudo quanto fui, de tudo quanto fiz, diferente de mim mesmo. Não quero ser o mais forte entre os fortes, nem o mais fraco entre os fracos, porque eu não poderia ajudar ninguém. Não quero ser o mais rico entre ninguém, nem o mais pobre entre os pobres, porque eu não teria nada para dividir com alguém. Eu não quero ser o que o outro é, eu não quero pensar como o outro pensa, eu quero ser apenas o que sou, mas me diferenciando de tudo quanto fui, competindo com mim mesmo, me transformar pela graça da tua presença, para que eu seja inteiramente diferente de tudo quanto eu tenho sido. A carreira que Paulo fala, que Hebreus fala lá no capítulo 12, a carreira que nos está proposta, essa carreira de mudança, essa carreira de convivência, respeitando o que o outro é. Mulher e homem, os dois têm uma complexão psicológica, racional e até espiritual. A mulher é muito mais sensível às coisas da fé, às coisas divinas. Você vê na Bíblia que a visão de mulher, profecia de mulher de quinta categoria. Nenhum homem aceitaria de pronto a visão de uma mulher. Por isso, quando a mulher de Sansão teve a visão, Deus falava com ela, essa visão ela falou, era só um alerta, mas ela não é legítima, porque não falou ao homem. Ele orou para que Deus se revelasse a ele. Se tu falasse, o que essa mulher está falando é verdade, manifesta a mim. E Deus se manifestou a ele. A visão de Maria era a visão de contradição. O Espírito Santo falou a Maria conta para José, mas era a visão de mulher. Deus apareceu para José para confiar a missão, a visão a José, porque a visão da mulher não tinha muito valor. Graças a Deus, no Novo Testamento, isso muda, porque a primeira pessoa a ver Jesus era uma ex-prostituta, a vê-lo reto. Na conta de Deus não tem ex-prostituta. Na conta de Deus não tem ex-miserável, ex-desgraçado, ex-idiota. Na conta de Deus tudo é novo. Deus não tem enteada. Deus tem filhos e filhas. E essa que você é. Você é filha de Deus. E Paulo
João é melancólico, podia ficar na ilha de Patmos tantos anos para escrever o Apocalipse. E quando você avalia cada escritor bíblico na igreja, cada irmão que prega, puxa, o Mário não prega com o pastor Itamar, a Neide não prega como a Joana, cada um prega como Deus lhe deu, lhe constituiu, como ele é. E ele é santo, ela é santa a partir da ação divina nele e nela, em transformá-lo e mantê-lo diferente, porque um sanguíneo transformado é uma bênção como Pedro, um colega transformado é uma bênção como Paulo. Glória a Deus. Um melancólico perfeccionista, que era ruim, João era ruim. Fala, Joãozinho do amor, não tem Joãozinho não. João e Tiago era bravo. Dois são chamados de Boné, filho do trovão, queria arrebentar com os samaritanos e orar para mandar fogo do céu como Elias. E se orasse ia acontecer, porque eles queriam mesmo. Quer que mande fogo do céu e arrebente com esse desgraçado de Jesus, que não deixava você entrar nessa cidade? Quem pensa que são eles? Desviado, doido. Era Joãozinho do amor. E novinho, tinha 16 anos aí. Adolescente, bravo demais. Olha lá o João transformado. Meu Deus do céu, quando ele fala filhinhos, não é? Muito manso mesmo. Eu vos escrevo, não é um novo mandamento. Um novo mandamento. Um novo que não é novo, mas é novo porque eu quero repetir novamente. Não pequeis. Mas você não consegue não pecar. Você não vai pecar voluntariamente, mas vai pecar de vontade, você não consegue evitar. Mas se você pecar, meu filho, não se perturbe. Porque temos advogados junto a Deus a saber Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Ele nos consola. E ele fala, quando ele nos perturba com a sua palavra profunda, a espada que penetra ao interior da alma. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. É o João mansinho, é o João convertido, é o perfeccionista, é o intolerante, porque também tinha essa valentia de querer matar, é do colérico, intolerante. Olha o João, a idade, abençoado, sereno, e leia com paciência as cartas dele, as 3 cartas dele. Você percebeu o que a pessoa é no começo, é no meio, é no fim. Deus abençoe os irmãos, obrigado pela atenção. E eu só vou falar uma coisa, queridas e queridos, a Metodista está com um curso até com 65% de desconto. Temos um curso novo chamado Bacharel em Serviço Social.